Quinta questão. A floculação é uma das fases do tratamento de águas de abastecimento público e consiste na adição de óxido de cálcio e sulfato de alumínio à água. As reações correspondentes são as que seguem. Então eu tenho primeiro a cal virgem, óxido de cálcio, sendo hidratada e se convertendo em cal hidratada, certo? Aí essa cal hidratada, 3 mols dessa cal hidratada, interagem com o agente floculante nas estações de tratamento de água, no caso o sulfato de alumínio, e produzem o precipitado gelatinoso de hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio, certo? E o sulfato de cálcio. Muito bem. Se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, ou seja, quando eu te digo que alguma coisa se encontra em proporção estequiométrica, eu estou lhe dizendo não há excessos, portanto eu não devo me preocupar com essa situação de excesso, não há excessos. Cada 28 gramas de óxido de cálcio originarão de sulfato de cálcio tanto. Ora, pessoal, é comum, é normal, é frequente que nós pensemos que a maioria das reações ocorre de maneira elementar. O que é isso? Que a maioria das reações ocorra em uma única etapa. O mais comum, na verdade, é que as reações se processem em várias etapas, as reações ocorram em várias etapas. Então as reações ocorrem em 2, 3, 4, 5 etapas. Entretanto, mesmo ocorrendo em várias etapas, elas podem ser representadas por uma única reação, desde que eu tome o devido cuidado de eliminar os intermediários. O que são esses intermediários? Substâncias que na primeira reação são produto e logo em seguida serão consumidas como reagente. Substâncias que na segunda reação serão produto e que na terceira reação serão consumidos como reagentes. Esses são os intermediários. Tome o devido cuidado em eliminar os intermediários que você tem uma reação global. Para que se faça qualquer questão de estequiometria, não esqueça, a primeira coisa é ter uma reação, somente uma única reação, não são 2, 3, 4, 5. Portanto, a gente vai ter que transformar essa reação numa reação só. Faremos o quê? Eu observo que aqui se forma 1 mol de óxido de cálcio, de hidróxido de cálcio, e aqui se formam 3, aqui eu tenho 3 mols reagindo. Então, se aqui tem 3 e lá só tem 1, a primeira reação ela deve ser multiplicada por 3. Então, eu vou multiplicar essa reação por 3 para que hajam 3 mols de hidróxido de cálcio. E aí eu efetuo a soma dessa reação. Esses 3 mols de hidróxido de cálcio cancelam com esses 3 mols de hidróxido de cálcio e eu vou ter isso aqui como reação global. 3 mols de óxido de cálcio mais 1 mol de sulfato de alumínio mais 3 mols de água, produzindo 2 mols de hidróxido de alumínio, mais 3 mols de sulfato de cálcio. Agora sim, eu tenho em mãos a reação que descreve o processo global. Perfeito! Ora, agora a gente resolve a questão como já está habituado. Se eu tiver 28 gramas de óxido de cálcio, qual seria a massa de sulfato de cálcio? Esse momento onde eu te dou uma determinada massa e peço outra, esse momento nós já vimos hoje 3 vezes, primeira, segunda e quarta questões. O que nós não havíamos visto ainda? O fato de que você pode transformar uma sequência de reações numa reação só. E agora, a gente lembrando, nós podemos retomar a ideia e dizer, ora, cada 3 mols de óxido de cálcio produzem 3 mols de sulfato de cálcio. Da mesma forma que esses 28 gramas de óxido de cálcio estariam para uma massa M. Ora, a mesma coisa de sempre. Se esse 28 gramas é massa, onde eu vejo
mols de óxido de cálcio, eu vou por massa. Se aqui eu quero determinar a massa, onde eu leio mol de sulfato de cálcio, eu vou por massa. Lembrem que esses valores de massas molares são fornecidos. Então eu te dou a massa do cálcio, do oxigênio, do enxofre e de todo mundo. Eu tenho como calcular. O mol de óxido de cálcio pesa, portanto, 56. Então, 3 vezes 56 gramas de óxido de cálcio estariam para 3 vezes a massa do sulfato de cálcio, 40 mais 32, 72, 72 mais 64, 136, é isso? 72, 74, 136 gramas de sulfato de cálcio. 7264, isso, 136, perfeito. Assim como 28 gramas de óxido de cálcio estariam para uma massa M. Eu cancelo gramas de óxido de cálcio com gramas de óxido de cálcio e a minha massa, ela fica, portanto, olha só que coisinha linda, 28 vezes 3 vezes 136 gramas, tudo isso dividido por 3 vezes 56. Essa massa M seria de 68 gramas de sulfato de cálcio. Até então, até aqui, considerando sempre rendimento reacional igual a 100%. Portanto, tudo que eu estou produzindo será de fato gerado lá no final. Portanto, o item correto para essa questão, meus queridos, item correto, item B de bola.